Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma notícia com o Porto e hoje nós vamos falar sobre a saúde, sobre como é que está a situação da pandemia do Covid-19. Vamos falar também como é que os Estados Unidos está reagindo com relação aí ao aumento da pandemia também e as mudanças aí na educação, né? Foi nomeado aí o novo ministro, sendo uma pessoa negra. Vamos falar também sobre os quilombolas, sobre a economia aqui local e as mudanças aí que o governo Bolsonaro tá propondo. E vamos falar aí de uma simulação de roubo também, lá na Baixada, no litoral, no estado de São Paulo. Então, vamos começando aqui pelas nossas notícias aqui de Poços de Caldas, na área da saúde. Olha só, nós estamos com 155 casos confirmados do Covid. Desses 155, 96 já se recuperaram, 5 óbitos, uma pessoa internada em ala, 6 internados em UTI e 47 casos, 47 pessoas em isolamentos domiciliares. No Brasil, nós já chegamos um total de mortes de 55.054. Infelizmente, né, pessoal? O total de casos também aumentou bastante. Em todo o Brasil, nós temos 1.233.147 casos da doença. Os Estados Unidos ontem teve realmente chacoalhou lá várias cidades e o país. Teve mais de 37 mil casos, aliás, de novos casos, na verdade, né? Novos casos apenas em um dia. Isso, se você pegar desde o início da pandemia, nunca se teve um número tão grande em apenas um dia. Continuando falando de saúde, no Brasil a gente vê muita corrupção, né? Principalmente na área da saúde agora, depois que tivemos essa pandemia, falta dinheiro para remédio, para pagar os funcionários, mas não falta dinheiro para corrupção. É lamentável, né, pessoal? Olha, quando a gente sabe dessas notícias, conversa com hospitais, diretores de unidades e descobre, só para vocês terem uma ideia, está faltando 22 tipos de medicamentos. E essa falta são medicamentos muito importantes para as pessoas na hora de entubar. Então você conversa com alguns médicos, os médicos dizem o seguinte: em todo o Brasil está faltando e muitas pessoas às vezes estão morrendo, não é do Covid, e sim pela falta do remédio. Então isso que fique bem claro aqui, registrado. Olha só, está faltando sedativos, anestésicos, bloqueadores e também neuromusculares. Esses 4 tipos de remédios, de medicamentos, são essenciais para que seja aplicado na pessoa quando ela vai ser entubada. Então, sem esses remédios, fica muito difícil. Então, segundo os médicos, fala o seguinte: eles estão dizendo o seguinte: olha, infelizmente nós estamos vivendo um dia, cada dia é um dia. Não dá para contar o que vai ter amanhã. Um médico fica trocando, aliás, um hospital fica trocando remédio com outro hospital. É como se fosse o vizinho trocando. Você tem açúcar aí para me arrumar um pouco? Aonde nós chegamos? É triste, é lamentável. Enquanto isso, governadores, secretários de saúde, todos roubando, como nós já foi noticiado aí, né, no estado do Rio de Janeiro, no Pará, e vários processos aí, várias investigações aí pela Polícia Federal e o Ministério Público.
A polícia aqui também do estado de Minas endurece. E a partir de ontem, a Polícia Militar do estado de Minas Gerais começou a fiscalizar as pessoas que não estão usando máscaras. A gente percebe, pessoal, que, né, vamos falar aqui de Poços. Tem algumas pessoas que estão relaxando, né, em Poços. O prefeito tomou uma medida muito bacana, eu acho que ela acertou mais uma vez. Justamente aqueles deliveries que fica muito tarde, né? Aberto até tarde, até 24 horas, 5 da manhã, 4 da manhã você passa, onde tem bebidas. E eu acho que ela acertou alterando o horário de funcionamento. Até porque quando os bares fecham, né? Os bares fecham, essas pessoas elas estavam migrando justamente para esses deliveries de bebidas, carvão, petiscos, como na nossa cidade aqui tem vários, né? E principalmente por causa da aglomeração. Não é por outro motivo. Eu acho que cada proprietário tem que pôr um pouquinho na cabeça, na mão na cabeça, e pensar, porque ele não está só colocando a vida dele em risco, mas sim das outras pessoas. Porque quando você percebe ali naquela aglomeração, todo mundo está grudado ali e sem máscara. Então, o governo do estado de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, autorizou a Polícia Militar a cobrar a máscara, o uso da máscara. E aí fica a cargo de cada município se vai multar ou não. Por exemplo, a Grande BH, Betim, estão cobrando a multa, estão aplicando multa de R$ 100 para as pessoas que forem encontradas sem a máscara. Então você que está nos assistindo aí, fique atento aqui em Poços, por enquanto não está sendo multado, mas a Polícia Militar vai atuar com rigor. Então fique atento. Eu acho assim, vou dar uma ideia aqui para você que está nos assistindo. Vai sair de casa, põe uma máscara na bolsa, deixa outra máscara no carro. E você que trabalha e faz isso, e além do carro e da bolsa, deixa um também na empresa. Porque aí, se você esquecer uma, você tem outra. Para depois não ficar aí dando desculpas esfarrapadas. Ok? Conto com você. Educação. Até que enfim, que o presidente Jair Bolsonaro contrata, nomeia um ministro da Educação. E foi muito mais surpreendente que ele escolheu uma pessoa negra, que é o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva. Ele era ex-presidente aí do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e assume aí como ministro, né, o novo ministro da Educação, e conversando com alguns secretários da educação de alguns estados, na sua grande maioria, todos são unânimes com relação ao professor Carlos Alberto Decotelli. Diz o seguinte, que é uma pessoa séria, uma pessoa moderada, pessoa de diálogo. Então eu acredito que o Bolsonaro acertou. Com isso, devemos retomar urgentemente o foco na educação, porque o Brasil ficou muito para trás. Quando você pega aí o ex-presidente Lula e a Dilma, e depois o Temer que deu sequência, nós regredimos aí mais ou menos quase 20 anos, né? Toda a era petista nós regredimos. Por quê? Quando eu estudava, para passar de ano, você tinha que tirar boas notas. Se você tirasse abaixo da média, você seria reprovado. Infelizmente, na era petista, se tirou, não podia reprovar aluno. Nunca vi isso na minha vida, né? E lembrando, porque a escola, né, uma boa educação é que transforma a pessoa, o cidadão. Você fornece uma pessoa do bem para o mercado de trabalho e para a sociedade. Se a gente tivesse uma boa educação,
nós não teríamos tantas crianças indo para o crime, o que é lamentável. E o professor aí, Carlos Alberto Decotelli, vai ter um grande desafio pela frente, porque tem um novo ensino aí médio, né? E nós temos que avançar e rápido, urgente, para que a gente acelere aí o pé para recuperar nesse tempo todo perdido aí de mais de 15 anos. É isso aí. Então tá dado o recado. Parabéns ao professor Carlos Decotelli. Seja bem-vindo e que faça um excelente trabalho aí em prol da nossa educação. Falando agora de economia, aqui em Poços de Caldas e também do Brasil. Vamos falar juntos aqui, ó. Comércio de Poços de Caldas. Então eu apelo aqui, faço um apelo a toda a população Poços Caldenses, ao povo de Poços. Desde o início da pandemia, eu venho falando aqui, falei no programa da MAC Rádio, venho falando aí nas minhas redes sociais, que é importante o povo de Poços de Caldas, toda a população aqui de Poços, se unir, porque diante dessa pandemia, um tem que ajudar o outro. Então, você que vai fazer alguma compra, roupa, material escolar, brinquedos, compras, que faça aqui em Poços. Material de construção, piso. Tente comprar tudo aqui em Poços. Negocie com o comerciante, com o fabricante, para que a economia fique aqui na nossa cidade e aqueça, para ela voltar a ficar robusta, como era há pouco tempo atrás. Então tá aqui o meu apelo para que você nos ajude os comerciantes. E você, comerciante, seja também flexível, ajude a população, dê desconto, para que a nossa economia volte a ficar forte e robusta. E uma notícia muito boa aí, ontem à noite o presidente Bolsonaro em live, ele e o Paulo Guedes, disse o seguinte, que pretende, e já deu a sua palavra, o Paulo Guedes ficou cutucando o Bolsonaro, até de uma forma muito bacana, bem leve, foi uma live, um discurso moderado. E ele diz o seguinte, que é certeza que ele vai aprovar mais 3 meses do auxílio emergencial. O total desses 3 meses vai chegar em 1.200, ele até definiu já o valor. Então talvez seja parcela de R$500, R$400, R$300, ele não sabe ainda o valor da parcela. O total dos 3 meses é 1.200. Então acho que vai dar mais uma ajuda aí a todos os brasileiros que realmente estão passando por dificuldades, mesmo com todas as ajudas aí da população brasileira ajudando, né? Doando alimentos, roupas e tudo o que a população necessita. Vamos falar, agora nós vamos falar sobre quilombolas. Olha só, a comunidade de quilombolas Laura de Freitas faz nesta sexta-feira, dia 26, faz uma manifestação contra uma construção de estrada na região metropolitana de Salvador, pela manhã hoje. Segundo os quilombolas, essa área já tinha sido prometida, né, para a associação. E os quilombolas dizem o seguinte, que com a construção dessa estrada, realmente vai prejudicar e muito. Eles alegam que é um atentado ao meio ambiente e as tradições ancestrais dos quilombolas. Segundo os quilombolas, essa obra vai atingir as nascentes, inclusive um agueiro que serve, né, de água, né, serve para os quilombolas beberem a água desse argueiro, né? Agueiro, quem não conhece, é um córregozinho, né? Então, gente, fica aí o apelo aí dos quilombolas. Espero aí que o governo do estado aí, da Bahia e o prefeito de Salvador ajude e
pense melhor e não faça essa estrada. Ache uma outra alternativa. E aconteceu uma simulação de roubo na Baixada Paulista, na cidade de Itanhaém. O motorista de uma empresa de cigarros, junto com outro comparsa, simularam um roubo da carga de cigarro quando ele estava abastecendo um quiosque lá na cidade de Itanhaém, na orla da praia. Segundo a Polícia Civil, né, o delegado diz o seguinte, que o motorista chegou na delegacia alegando que tinha sido roubado, né, e que queria fazer um boletim de ocorrência. O roubo aconteceu quando ele estava abastecendo esse quiosque na orla. Depois o delegado começou a fazer a investigação e descobriu que realmente era uma simulação. Então fica aí, o espertão levou chumbo. Eu acho que o que nós temos que fazer no Brasil, né? Na cidade, né? Cada município. Eu entendo que todos, neste momento, né? Vamos falar aqui de Poços. Eu vejo um adversário político falando de um, falando do outro. Agora que é época de eleição, eu acho assim, nós temos que pensar muito bem, a população tem que ficar atenta para ninguém se confundir. Eu acho que é um momento de todos se unirem em prol da cidade, da reconstrução, porque a pandemia está aí do Covid. Essa doença não vai embora, gente. Infelizmente, ela só vai ser erradicada quando surgir a vacina. Enquanto isso, nós vamos ter que conviver com ela, tomando os nossos cuidados, usando máscaras, álcool gel, fazendo a higienização das mãos, né? E tomando todos os cuidados, não fazendo a aglomeração. Então, só através desses cuidados que eu vou me proteger e você vai proteger o próximo. Não tem outra alternativa. Então, pense nisso, para que a gente continue nesse patamar da cidade com controle rigoroso, um controle sério. Fique com Deus, uma excelente final de semana e na segunda-feira a gente volta com mais notícias com o Porto. Lembrando que terça-feira às 19 horas nós temos o programa Bate-Papo com o Porto, onde nós vamos falar de vários assuntos. O nosso convidado é o prefeito Sérgio Azevedo. Eu estou aguardando a confirmação dele, mas sempre ele foi muito solista, nunca furou quando nós fazemos um convite para ele participar do programa Bate-Papo com o Porto. Então eu tenho certeza que será confirmada a presença dele para terça-feira às 19h30. Então, espero você. Tchau!